Boa noite a todos, profundo saravá a todos vocês, que as santas almas abençoem a todos nós. Nesta noite nós vamos estudar um trecho do livro Doutrina Secreta da Umbanda, do escritor Mata Silva, onde ele fala sobre a origem real, científica e histórica do termo Umbanda. Diz assim: o alfabeto adâmico, ou Vatã, que originou todos os outros, tem sua própria base nas 5 figuras geométricas fundamentais, ou seja, o ponto, a linha, a circunferência, o triângulo e o quadrado, que em suas correspondências essenciais formam e significam Adam, Eva e Adama, ou Adão, Eva e lei, ou regra, né? De acordo com os valores e a própria expressão fonética destas 5 figuras no dito alfabeto adâmico, que se pronunciam precisamente como se formam, da seguinte maneira, em linha horizontal ou em linha vertical, lendo sempre de baixo para cima, como era escrito antigamente, né? Isto é, o mesmo que Adão, Eva e lei, ou regra. Ou ainda por analogia, né, o pai, mãe e filho. Ou mais expressivamente, o princípio absoluto, que é Adão, que atuou na natureza, que é Eva, gerando o mundo da forma, que é a regra, ou lei. Essas citadas figuras fundamentais dão a base para a formação de 3 conjuntos geométricos. Essa figuração geométrica é correspondência fonética de A1, ou OM, né? Ou que é a mesma coisa, tá? Que significa Deus ou Supremo Espírito. Assim subdividida. O círculo, que corresponde ao U, ou ao V, né? Que significa a mesma coisa, né? A linha, que é o traço, né? Que significa o A, correspondente ao A, né? Ou o simples ponto, que corresponde ao M ou ao O, a letra M ou a letra O, tá? No alfabeto adâmico. O traço, que é a linha, né, encerrada no círculo, servindo de diâmetro, que é a forma gráfica do B, que é o círculo com traço servindo de diâmetro, né, que é a forma gráfica do B ou do Bá, no adâmico, né, ou no ariano, cuja correspondência é An, ou An, ou Ban, que significa originalmente conjunto, princípio ou ligação. Então nós temos a linha singela e o ângulo, que corresponde à letra A e à letra D, ou a Adan, ou a Adan, ou a Ad, e por metástase, Da, né? Que significa lei, no sentido da lei universal. Formaremos então a seguinte figuração geométrica, que é igual a Deus, conjunto e leis, né? Ou seja, conjunto das leis de Deus, ou ainda Adam, Eva e lei. Essa figuração é a representação morfológica e geométrica original do vocábulo Umbanda, cujos sinais se aglutinam em sentido vertical ou horizontal e traduzem a forma real da palavra perdida Umbanda, de que a tradição e os iniciados falam, mas não dizem como se perdeu. Isto é, foram esquecidas a sua grafia, origem e significado. Assim representam melhor as suas correspondências fonéticas. Assim representamos melhor as suas correspondências fonéticas. A, U ou M, que se pronunciam nessa grafia como Om, ou Aum, né? Que traduz Deus, né? Ou Supremo Espírito. O An, que é esse traço com círculo pontilhado. Na sonância e grafia originais, varia para An ou An, ou ainda Ban, significando princípio ou conjunto. E o AD, ou DA, né? Ad ou Da, que na sonância e grafia originais significa lei, ou natureza ou ligação. Esses caracteres são encontrados ainda no alfabeto ariano e nos sinais védicos. Os Brahmas conservaram apenas a primeira representação gráfica, né? Que é o A1, a gente vê muito o A1, o O, a gente vê muito em vários lugares, né? Que dizem ser a palavra impronunciável, que invocam nos mistérios dos seus cânticos litúrgicos e sagrados, né? E são exatamente como estão formados acima a mesma palavra Umbanda na grafia dos orixás, os sinais riscados da lei de Pemba. A verificação da eufonia desses caracteres pode ser feita através do arqueômetro, quer no próprio aparelho, quer na figura, bem como na própria lexologia que é dada no livro. Então, ou no aparelho, né, que tem lá na Federação Espírita, ou na Federação Espírita Brasileira deve existir um aparelho arqueométrico, doado por Leterre,
onde os estudiosos e duvidosos poderão comprovar a veracidade de nossas asserções. Devemos desde já avisar a todos os leitores e pesquisadores que desejarem investigar esse aparelho que eu faço munido de conhecimentos hermenêuticos. Então não basta ir lá só, tem que ter uma base. Ou de alguém portador dos mesmos, pois assim procedemos quando procuramos averiguar essa revelação, que originalmente nos foi escrita pelo astral superior da lei de Umbanda. Então Mata recebeu a revelação das entidades, depois foi lá na Federação Espírita comprovar no aparelho lá, tá? Observação. O som original do B sempre existiu, desde sua origem com sua própria representação gráfica. Está no Vatã ou no ariano. Mudava de posição de acordo com a vogal, que ele desse o som. Poderia ser Ba, B. Quando a vogal dava sons labiais, poderia ser Ba ou B, né? Porém, quando a vogal que ele desse o som formasse uma sílaba ou fonema nasal, era de conformidade com a lei do verbo representado numa esfera ponteada, e assim traduzia exatamente o som de Bam. Por isso que aquela esfera lá é ponteada, para virar Bam. Esta sonância constituía a ligação fonética da verdadeira pronúncia, representada pela junção de 3 sons em uma só palavra, que expressava por si só a palavra regra do verbo. A forma de aglutinar esses sinais, sons ou fonemas do termo Umbanda era guardada hermeticamente e de uso exclusivo dos magos e sacerdotes primitivos. Dentro dessa aglutinação, a linha singela e o triângulo se pronunciavam também como Ada ou Da, né? Ou Ada ou Da. Mais tarde, quando nos últimos cataclismos históricos e naturais houve necessidade de transmitir esse som às gerações vindouras, e para isso impôs-se nova criação gráfica que o representasse isoladamente, criação essa traduzida mais tarde pelo advento das línguas greco-romanas, para a grafia moderna na letra que conhecemos como B. Então a origem do B, a nossa letra B, é essa origem aí, tá? Cremos e nada nos contesta que o maior depositário desses conhecimentos teria sido Jetro, sábio sacerdote da pura raça negra, sogro de Moisés. Jetro era sogro de Moisés, que o nome iniciático de Moisés, se não me engano, era Assarsife, né? O Jetro era um magão, um mago, né? E Moisés aprendeu muita coisa. Aliás, aprendeu tudo que ele aprendeu com Jetro, que era o sogro dele, né? Que era conhecedor profundo das 4 ciências hierárquicas, e onde o dito Moisés bebeu os conhecimentos mágicos e religiosos. Inclusive o significado real dessa palavra Umbanda, que mais tarde, na sua Gênese, traduziu por Adão, Eva e lei, que nada mais são que os princípios fundamentais da própria lei de Deus. Antes de prosseguirmos em nossa dissertação, devemos mencionar também o X, a letra X, cuja como letra oculta ou hermética, de uso dos sábios e iniciados, cuja designação identificava para eles a revelação da verdade. Coincidentemente, tem um bilionário que usa essa letra numa rede social, né? Temos assim que as 4 hierarquias das ciências originais eram representadas pelas 4 letras do nome de Deus, Yev, segundo a pronúncia Ioá, ou Jeová, né? Que por sua vez é representado pelo X, que constituía a verdade oculta. Esse sinal era a chave de identificação entre si de uma lei karmânica, né, que ligava as causas aos efeitos, entre as 7 variantes da unidade, as 7 variantes da unidade, os 7 Espíritos de Deus, né? Ou seja, o chamado setenário. Vamos então demonstrar com mais uma prova o trigrama perdido, que a lei de Umbanda revelou dentro de suas 7 vibrações ou linhas, que se traduzem da seguinte forma, que é o O, 3 vezes o O ali, né? 3 vezes a letra O, o X no meio e 3 vezes a letra Y, que é igual ao Ox, que ainda é o próprio princípio do círculo cruzado. Ora, todos os estudiosos sabem que nas antigas academias a letra inicial era a que tinha correspondência mais direta nas figuras geométricas originais e davam a base para a composição dos termos litúrgicos e sagrados.
Essas 7 letras, ou caracteres, são as primeiras nos termos que se identificam as 7 linhas da lei de Umbanda, que se reduzem a 3, por serem somente estas as diferentes entre si. Assim temos o O, a letra O, né? Como círculo, né? O X como 2 linhas cruzadas, como a cruz, né? Que deu a vibração original na era cristã, e o Y como triângulo aliado à linha vertical, que por assimilação, ou seja, por transposição de sinais ou figuras representativas, deu a seguinte composição, que é esse desenho, que é igual ao Ox, tá? Então esse desenho, a gente viu lá inicialmente, é o mesmo que o Ox. Temos assim exatamente as mesmas figuras que no diagrama original. Um círculo, 3 linhas, um ângulo e um ponto. Figuremos melhor agora a dita correspondência num simples esquema. Esse esquema é importante. Devemos esclarecer mais ainda ao leitor que Ox são as 3 figuras, ou os 3 caracteres ou letras que dão a base, como dissemos acima, né, para a formação dos termos litúrgicos sagrados, vibrados e místicos, que se identificam às 7 vibrações originais, ou as 7 linhas, em relação com os 7 orixás, que chefiam cada uma das ditas linhas. Isso será bem compreendido no mapa número 2 da numerologia, que prova pelos números como se correlacionam na divindade. Nós fizemos um estudo há um tempo atrás, tem o vídeo, procurem que vocês vão encontrar, Numerologia da Umbanda. Isso será bem compreendido no mapa 2 da numerologia, que prova pelos números como se correlacionam na divindade. Assim verão também, no mapa número 1, do princípio do círculo cruzado, como a unidade se manifesta pelo ternário, e daí gera o setenário, de acordo com o cruzamento do círculo. Assim, verão também no mapa número 1 do princípio do círculo cruzado, como a unidade se manifesta no ternário, e daí gera o setenário, de acordo com o cruzamento do círculo. Olha que isso é importante. Devemos chamar a atenção aos estudiosos para o fato de que o mapa da numerologia é inédito e o princípio do círculo cruzado também são inéditos. Tá? Apesar de haver aproximações na literatura do gênero conforme apresentamos, mas não é conhecido. Tendo o leitor assim rememorado e naturalmente compreendido que desde remotas épocas até nossos dias são mesmo os signos que encerram e expressam a síntese religio-científica, ou seja, o segredo dos arcanos. Vou repetir porque é muito importante isso. Tendo o leitor assim rememorado, naturalmente compreendido, que desde remotas épocas até nossos dias, são mesmos os signos, ou símbolos, signos e símbolos são sinônimos, que encerram e expressam a síntese religio-científica, ou mesmo, seja, o segredo dos arcanos. Fortaleçamos, então, essa compreensão pela pena do escritor Ed Sheeran, quando diz: ninguém ignora que nos tempos pré-históricos não havia escrita vulgarizada. Ou seja, o seu uso vulgarizou-se apenas com a escrita fonética, ou a arte de figurar por meio de letras ou próprio som das palavras. A escrita hieroglífica, ou arte de representar as coisas por meio de quaisquer sinais, é, porém, tão velha como a civilização humana, tendo sempre sido, nesses tempos primitivos, sendo nesses tipos privilégios do sacerdócio considerado coisa sagrada como função religiosa e primitivamente como inspiração divina. Ou seja, o que o Mato quer dizer aqui é o seguinte: sempre existiu a expressão do ser humano através de sinais. Os homens das cavernas faziam sinais nas cavernas, né? Mas com o tempo, isso passou a ser apenas velado para sacerdotes, né? De uso exclusivo dos sacerdotes, né? A gente sabe que a gente vê isso muito em filmes, né? Que na época da Idade Média, né, que eram pouquíssimos que sabiam ler e escrever, pouquíssimos sabiam interpretar um texto, né? Ficava geralmente na mão da igreja, né? Ora, como afirmamos que a religião foi revelada ao homem, e com certeza o foi primeiramente ao da raça vermelha,
E desta, de alguma forma, chegou a raça negra, a gente sempre fala isso, então a vermelha que recebeu, depois passou para a raça negra. Continuemos dando a palavra ao escritor Ed Schuré. O continente austral, engolido pelo último grande dilúvio, foi o berço da raça vermelha primitiva, de que os índios da América não são senão os restos procedentes de trogloditas que, ao fundar do seu continente, se refugiaram nos cumes das montanhas. A África é a mãe da raça negra, denominada etiópica, né, pelos gregos. Né? E a Ásia deu à luz a raça amarela, que se mantém com os chineses. A última a aparecer foi a raça branca. Saiu das florestas da Europa, né, dentre as tempestades do Atlântico e o sorriso do Mediterrâneo. Todas as variedades humanas resultam de misturas de combinações e de degenerações ou de seleções de 4 grandes raças. Aqui, quando ele fala que, na verdade, os índios da América são procedentes dos atlanteanos, né? Eu não lembro onde que eu li isso, mas de alguém relatar que os velhos índios norte-americanos, né, os avós, né, bisavós daqueles que a gente vê nos filmes, vamos dizer assim, falavam que nossos ancestrais voavam em naves assim, voavam através de veículos, né? Que nossos ancestrais faziam isso e aquilo. Por quê? Porque eles já sabiam, os ancestrais desses índios velhos norte-americanos eram os atlanteanos. Né? Todas as variedades humanas resultam de misturas, de combinações, de degenerações, de seleções dessas 4 grandes raças, né? Que é a vermelha e a negra, que reinaram sucessivamente nos ciclos anteriores, por poderosas civilizações, né? Cujos traços ainda hoje se descobrem em construções ciclópicas, como a da arquitetura do México, né? Os templos da Índia e do Egito, né? Que encerrava acerca dessas civilizações desaparecidas e tradições restritas. No nosso ciclo, é a raça branca que domina. E se medir a antiguidade provável da Índia e do Egito, faz-se a remontar a 7 ou a 8 mil anos a sua preponderância. Né? A raça vermelha, como já dissemos, ocupava o continente austral, hoje submergido, chamado Atlântida, né? Por Platão, né? Segundo as tradições egípcias. Um grande cataclismo o destruiu em parte, dispersando-lhe os restos. Várias raças polinésias, assim como os índios da América do Norte e os astecas, que Pizarro encontrou no México, são sobreviventes da antiga raça vermelha, cuja civilização para sempre perdida teve seus dias de glória e esplendor material. Todos esses retardatários trazem na alma a melancolia incurável das velhas raças que se consomem sem esperança. Esse é o escritor Schuré que está falando, tá? Impós a raça vermelha, é a negra que domina o globo. E é necessário procurar o seu tipo superior não no negro degenerado, mas no abissínio e no núbio, né? Nos quais se conserva ainda o caráter dessa raça poderosa, né? Chegada ao seu apogeu. Os negros invadiram o sul da Europa em tempos pré-históricos, tendo sido dali repelidos pelos brancos. A sua recordação apagou-se completamente em nossas tradições populares, deixando todavia nelas 2 impressões indeléveis. Uma é o horror ao dragão, que se constitui o emblema de seus reis, né? E a ideia de que o diabo é negro. Por seu turno, os negros também desenvolveram um insulto à raça rival, que eram os brancos, né? Fazendo o seu diabo branco, né? Da mesma maneira. Nos tempos longínquos da sua soberania, os negros possuíam centros religiosos no Alto Egito e na Índia. As suas povoações ciclópicas, ameaçavam as montanhas da África, do Cáucaso até a Ásia Central. A sua organização social consistia numa teocracia absoluta. No vértice, sacerdotes temidos como deuses. Na base, tribos enriquetas, sem família reconhecida, as mulheres escravas. Esses sacerdotes possuíam conhecimentos profundos, o princípio da unidade divina do universo e oculto aos astros, que sob o nome de sabeísmo. Então, o sabeísmo era toda essa ciência que os negros possuíam, tá? Que se infiltrou nos povos brancos depois, com o tempo. Entre as ciências dos sacerdotes negros e o fetichismo grosseiro também dos povos que existiam, porém, pondo ponto intermediário da arte idealista da mitologia sugestiva, disse Schuré, né?
Estudos e pesquisas de outros escritores também abalizados os induziram a semelhantes conclusões sobre o poderio e a civilização da antiga raça negra, quando reconhece que os seus sacerdotes possuíam uma ciência e conhecimentos profundos, que dentro da própria tradição iniciática da raça foram se apagando, né, com o tempo, de geração em geração, restando apenas mesmo entre os remanescentes desse sacerdócio pálidos reflexos daqueles princípios que, por certo, ficaram soterrados na poeira de seus primitivos templos religiosos do Alto Egito, né, e da lendária Índia. Né. Essa tradição, que era transmitida por via oral, tinha que sofrer grande transformação ou malversação por força das circunstâncias que fez de seus depositários senhores de seu ciclo e escravo de outro. Fechou o Exuré, tá? Bom, agora o Mata, né? Bem, nós não estamos querendo encher esse livrinho com uma série de transcrições. O Mata estudou muito, viu, gente? O Mapa, ele foi em várias bibliotecas, estudou várias obras, até de outros idiomas, para poder escrever o que ele escreveu. E ele ia não só para pesquisar, ele ia para comprovar o que o caboclo, o velho pajé e o que o pai Guiné passavam para ele. Tá? Bem, nós não estamos querendo encher esse livrinho com uma série de transcrições, porém, isto que estamos fazendo é necessário para a perfeita assimilação do leitor. Assim, vamos ainda ressaltar a identificação nominal das 7 vibrações originais, que irradiam e ordenam os 7 orixás de cada linha da lei de Umbanda, pelos caracteres gráficos e respectivas sonâncias no dito alfabeto adâmico. Porque para maiores detalhes é só ver o outro livro, de onde foram extraídos, que é Umbanda de Todos Nós. Então vamos encerrar por aqui para não ficar muito longo esse estudo, tá? Vamos fazer estudar com vocês. Saravá.